Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Madeleine Harper era conhecida em sua vizinhança por suas opiniões fortes e sua intolerância a tudo que destoasse de seu ideal branco e perfeito. Nas últimas semanas, ela nutria um rancor particular contra seu vizinho, Marcus Johnson, um homem negro quieto que morava sozinho na casa ao lado. Em sua opinião, ele fazia muito barulho, a encarava com desprezo e, acima de tudo, ousava morar em um bairro que ela considerava reservado para sua raça. Certa noite, após mais uma discussão na vizinhança sobre o cortador de grama ou estacionamento, Madeleine decidiu agir. Pegou o telefone e ligou para o 911, relatando que Marcus era um homem suspeito, que estava rondando o bairro e poderia representar um perigo. Ela não tinha provas, apenas sua intuição e seus preconceitos. Poucos minutos depois, 2 policiais chegaram. Eles esperavam uma ocorrência de rotina, mas Marcus não era qualquer um. Na verdade, ele era um agente do FBI em uma missão secreta, trabalhando em uma investigação delicada no bairro. Ao ver os policiais chegarem, ele manteve a calma e a cortesia, mas uma tensão palpável o invadiu. Satisfeita, Madeleine não conseguiu conter o sorriso enquanto observava Marcus sendo interrogado. Sentia-se triunfante, acreditando que sua justiça havia sido feita. Mas ela desconhecia completamente o poder que Marcus tinha de reverter a situação em segundos. Com um simples telefonema ou uma palavra dita no momento certo, ela havia acabado de atrair a atenção de seus superiores. O que ela pensava ser um pequeno ato de vingança racial se transformaria rapidamente em uma experiência humilhante. O telefone de Madeleine ainda estava quente em sua mão quando as sirenes soaram no final da rua. 2 viaturas pararam em frente à sua casa, com os pneus cantando. Os policiais saíram claramente profissionais, mas um pouco irritados por terem sido chamados para o que parecia ser uma simples desavença de vizinhança. Marcus Johnson, sentado em seu terraço lendo documentos confidenciais para o FBI, ergueu os olhos calmamente. Ele ouvirá falar de Madeleine, de seus comentários incessantes e de suas queixas absurdas. Mas não esperava que sua privacidade fosse invadida pela polícia por causa da paranoia de uma mulher racista. Senhor Johnson, perguntou um dos policiais ao se aproximar. Sim, sou eu, respondeu Marcus calmamente. Como posso ajudar? O tom era respeitoso, mas cada palavra tinha peso. Os policiais se entreolharam confusos, tentando conciliar o dever com a suspeita de Madeleine. Ela, parada atrás da janela da cozinha, observava a cena com um sorriso triunfante. Seus olhos brilhavam de satisfação ao imaginar Marcus humilhado, preso por algo que ela nem precisava provar. Marcus convidou os policiais para se sentarem em seu terraço para conversarem calmamente, enquanto os guiava pelo apartamento. Cada gesto era calculado, cada palavra ponderada. Ele sabia exatamente como lidar com a situação, não podia se deixar levar pela raiva ou pelo desprezo. Enquanto a polícia verificava seus documentos e sua residência, Marcus discretamente pegou o telefone dela. Uma única ligação seria suficiente para mudar tudo. Em questão de segundos, ele poderia fazer Madeleine perceber a magnitude de seu erro. Mas ele esperou, deixando a polícia se perder no labirinto de suas explicações e permitindo que Madeleine saboreasse sua falsa vitória. Era a calmaria antes da tempestade. O que ela pensava ser um momento de triunfo se transformaria rapidamente em total humilhação e uma lição que jamais esqueceria. Enquanto Madeleine permanecia atrás da janela com um sorriso satisfeito no rosto, Marcus discretamente pegou o celular. Seus dedos digitaram rapidamente o número de um contato específico. Alguns minutos depois, uma voz grave e autoritária soou do outro lado da linha. Agente Johnson, o que está acontecendo? Marcus explicou calmamente a situação, uma queixa ridícula de um vizinho racista e a chegada de policiais para um caso inexistente. A voz do outro lado da linha, reconhecendo imediatamente a importância da ligação, deu instruções claras e imediatas. Naquele exato momento, a aparente calma do bairro foi quebrada pela chegada de carros pretos discretos, sem identificação e com policiais fortemente armados. Madeleine, ainda grudada na janela, franziu a testa. Seus olhos passaram da surpresa ao pânico em questão de segundos. Ela não tinha percebido que Marcus não era um cidadão comum. Os policiais que atenderam à ocorrência foram pegos de surpresa e rapidamente informados da situação. Marcus não era apenas um morador, mas um agente federal em missão. Qualquer ação contra ele poderia ter sérias consequências. Os superiores de Marcus contataram os policiais, dando-lhes instruções claras e rigorosas. Tudo tinha que ser neutralizado sem incidentes.
e a denunciante tinha que ser responsabilizada por seus atos. Madeleine sentiu o coração apertar. O medo havia substituído sua arrogância. Os policiais entraram na rua e bateram à sua porta. A campainha, antes um som simples e cotidiano, agora soava como um dobre de finados. Ela abriu a porta hesitante, tentando recuperar um mínimo de controle, mas suas pernas tremeram e sua voz falhou assim que tentou falar. Senhora Harper, disse um dos agentes calmamente, precisamos conversar sobre a denúncia que a senhora apresentou contra um agente federal. As palavras atingiram Madeleine como um raio. Ela tentou protestar, explicar que não sabia, mas era tarde demais. Cada olhar ao redor a silenciava. A lição havia começado e não havia como evitá-la. Madeleine Harper estava completamente atordoada pelos acontecimentos. Suas mãos tremiam, suas bochechas estavam coradas de vergonha e seus olhos buscavam desesperadamente uma saída que não existia. Marcus Johnson, calmo e sereno como sempre, aproximou-se com os agentes do FBI atrás dele. Ele havia optado por não deixar a situação se agravar, mas queria que a lição fosse clara e inesquecível. Senhora Harper, começou Marcus, a senhora me acusou injustamente e baseou sua queixa unicamente em preconceito racial. A senhora entende o que isso significa? Madeleine gaguejou, tentando justificar suas ações. Eu não sabia, eu pensei que... Você estava errado, interrompeu Marcus com firmeza. Você colocou alguns policiais em uma situação difícil, simplesmente por causa de seus preconceitos e seu ódio. Os agentes do FBI, silenciosos, mas sempre presentes, cercaram Madeleine. Eles revistaram o apartamento calmamente, procurando por qualquer sinal de invasão ou intimidação. Mantendo-se educado, Marcus garantiu que cada movimento de Madeleine fosse observado e registrado. Cada momento era um choque de realidade, um lembrete de que suas ações tinham consequências. Então chegou o momento que selaria sua humilhação. Marcus convidou Madeleine para se sentar e explicou que ela teria que assistir a uma breve apresentação sobre o papel dos agentes federais e as implicações legais de falsas acusações. Aterrorizada, Madeleine não teve escolha a não ser obedecer. Os agentes a fizeram permanecer na sala de estar enquanto Marcus explicava com precisão e autoridade seu trabalho, suas responsabilidades e, principalmente, os perigos que ela havia ignorado. Cada palavra atingiu Madeleine como um golpe de martelo. Ela agora entendia que seu ódio cego quase a havia colocado em uma situação muito séria. Seus vizinhos que testemunharam a chegada dos policiais e seu confronto com Marcus, observavam a cena com curiosidade e respeito pelo policial. Madeleine, no entanto, agora não passava de uma mulher ridícula e atônita, incapaz de esconder sua vergonha. Quando Marcus terminou, deu-lhe uma advertência solene. Que isso sirva de lição para você, senhora Harper. Da próxima vez, pense antes de agir com base em seus preconceitos. E saiba que suas ações têm consequências, mesmo para alguém que você considera sem importância. Madeleine permaneceu paralisada e incapaz de falar. O que ela pensara que seria um momento de poder e superioridade transformou-se em humilhação total e pública. A lição agora estava gravada em sua memória para sempre. Madeleine Harper ainda estava sentada no sofá com as mãos tremendo e o coração acelerado. O rosto calmo e impassível de Marcus Johnson permanecia gravado em sua mente. Ela acabará de perceber que as ações dele, motivadas por ódio e racismo, haviam saído completamente do controle. Mas a lição ainda não havia terminado. Marcus se virou para ela com um leve sorriso, o sorriso de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Senhora Harper, a senhora terá que responder perante o sistema judiciário. Uma acusação falsa contra um agente federal não é insignificante. Ao ouvir essas palavras, Madeleine sentiu o colapso final. Seus olhos se arregalaram quando um policial lhe entregou um documento oficial. Ela estava intimada a comparecer ao tribunal por prestar queixa falsa e obstruir a investigação. Todos os vizinhos que observavam a cena pelas janelas a viram paralisada, aterrorizada e envergonhada. Mas Marcus não parou por aí. Ele queria que ela compreendesse plenamente o impacto de seus preconceitos. Com voz calma, porém firme, ele continuou. O que você fez não diz respeito apenas a mim. Você interrompeu procedimentos, causou estresse aos colegas e colocou em risco a sua própria reputação. A justiça seguirá seu curso, mas lembre-se, foi o seu ódio que o trouxe até aqui. Enquanto os policiais a escoltavam para formalizar o procedimento, Madeleine sentia cada passo como um peso insuportável. O orgulho que sentirá poucas horas antes havia desaparecido por completo, substituído por vergonha e medo. Ela triunfara sobre ilusões, e agora o mundo lhe mostrava a realidade com precisão implacável.
Marcos voltou para seu apartamento, retomando seus trabalhos e papelada como se nada tivesse acontecido. Para ele, o incidente foi apenas mais um lembrete de que todo ato de ódio tem um preço. Para Madeline, a lição ficou gravada em seu ser. Ela acabará de se deparar com o karma direto, imediato e inevitável. Os vizinhos, tendo testemunhado o ocorrido, agora cochichavam sobre a mulher que ousara atacar um agente federal por racismo e que fora humilhada da maneira mais espetacular possível. A reputação de Madeline estava arruinada, e ela jamais conseguiria apagar da memória a humilhação que sofrerá. E Marcos, silencioso e no controle da situação, continuou sua missão, lembrando a todos que o verdadeiro poder não reside no medo ou no ódio, mas no autocontrole e na justiça.